viver e há uma agressividade profunda, há uma não comunicação, cada um nas suas bolhas com seu smartphone se ignorando mutuamente em casa, um vazio existencial imenso. Ninguém te escuta, ninguém te olha, os pais não percebem os filhos, né? Não percebem mesmo. Então, assim, muitos pais, quando acontece alguma tragédia, dizem assim, eu não vi sinais, mas os sinais estavam postos. E aqui a gente não está tratando nem de culpar os pais, Não. porque aqui é muito mais identificar que isso não é uma questão de um indivíduo, é uma questão de uma sociedade. É uma crise do nosso zeitgeist, nosso espírito da nossa época está adoecido. Exatamente. E é uma solução que não é para o indivíduo, é uma solução para todos nós, que tem que ser encontrada por todos nós coletivamente. Com certeza. E Rosana, você estava falando, né, de crianças, o quanto aumentou o índice de crianças. É assustador. Uma criança de 5 anos falando literalmente daquela crise de ansiedade. A gente não via isso. A gente preparava a criança ali, o comportamento, adaptação para a escola. A gente que vem de uma geração. A gente não foi preparado. Hoje as crianças sofrem como um adulto. Elas não... E sabe uma coisa que acontece muito? Assim, uma das coisas que tornaram a nossa infância, da nossa geração, boa, né? No que pese, por exemplo, no meu caso, talvez de vocês, uma privação material significativa. Mas sabe o que torna a nossa infância boa? É que nós éramos crianças. Porque os adultos decidiam. E nós podíamos somente brincar e ser criança. Hoje não, os adultos colocam as crianças para escolher. Decidir coisas. Decidir é uma coisa que gera ansiedade para adulto, quiçá para criança. Eu conheço famílias que quem escolhe o carro é o filho pequeno. Né? Isso gera uma distorção absurda. E eu estava assistindo uma minissérie de um grande czar russo. E aí eu tive um insight, Bill. Eu fui vendo que ele vai se tornando um déspota. Já é uma criança que vai se tornando déspota, porque o que é o filho de um rei, um filho de um czar? É uma criança que não pode ser contrariada. Sim. Aí eu olhei e disse, caramba, antigamente somente os filhos dos reis eram assim. Hoje em dia todo mundo cria filho desse jeito, parece. Não, e tem uma coisa, príncipe, você já notou? Em vez de chamar o filho... A infantocracia, como dizia Lulia Luft, meu amigo, meu filho querido, meu filho amado, né? Reforçar os laços parentais, minha rainha, minha princesa, meu príncipe. Eu falo, gente, todo mundo deu realeza. E aí você vira súdito do seu próprio filho. Do próprio filho. E é engraçado. Exatamente. Eu fui num aniversário, deve ter uns 6 meses, de um filho de um amigo. Não vou dizer nome. De 1 ano. E aí o discurso dos pais, né? Ele tava ali, tadinho, aniversário de 1 ano, que nem ele sabe quem que é, né? Não sabe nem o que tá acontecendo. Tá ali. E ele fala, aqui a gente já quer deixar o recado que ninguém vai contrariar ele. Ele vai ter o direito de fazer as escolhas deles. E eu fiquei assim, gente, será que eles estão querendo colocar assim, que ele vai ter o direito de lá na frente escolher se ele quer casar, se ele quer ser, ou eles estão querendo... Não estão explicitando uma coisa que legal dentro desse teu projeto, ter a escola parental. Pelo seguinte, eu acho que ser pai e mãe é uma decisão de vida. É como você escolher uma profissão, é como você escolher um propósito de vida. Se você não tem a maternidade ou a paternidade como propósito de vida, vai dar errado. E eu acho que as pessoas, a maioria dos meus pacientes, eu sempre, numa primeira vez, quando eu atendia, falava assim, por que você teve filho? Eu sempre tive essa pergunta. Olhava para mim, como assim? Falei, por que você teve filho? Porque todo mundo tem, sei lá, eu casei, já namorava há 6 anos, e aí resolvi ter filho. Eu falei, não, mas eu tô perguntando por que assim, faltava o sofá na sala. Exatamente. E aí eu sinto que nós temos uma sociedade que faz as coisas por quase aquela coisa do Chaplin, né? Montada, a montagem. Uma família se monta casou, assim. Casou, tem filho, tem 1, 2, tem 2. Exatamente, depois espera os netos. E aí você vê as pessoas irem ao casamento, vai dar os parabéns ao noivo, as pessoas não têm o que falar e não usufruem do silêncio, né? Que é maravilhoso, tão né? Importante. Porque a pessoa fala assim, quando é que vem o filho? A pessoa tá na cerimônia de casamento. Aí eu sou aquela que estiver perto, falei, olha, tudo de bom para vocês, aproveitem e se unam. Porque assim, agora 2 vai ter que ser 1, sem deixar de ser 2. Literalmente é isso. Pronto, aí a pessoa, mas será que eles vão ter filho logo? Eu olho pra pessoa e falo assim, gente, a pessoa não tem noção do que tá falando. Porque eu falo assim, sabe que eu nunca pensei nisso? Porque é melhor, né? Ela já tá com 30. Eu falei, é mesmo, né? Eu não sabia a idade dela, achava que ela tinha 18. Mas aí eu vou respondendo num ridículo.
E a pessoa continua. Não, mas ela aparenta, né? Gente, essas pessoas não têm observação. Mas... Então, assim, você nota isso nessa escola parental, pais que não têm noção do que é ser pai e mãe? Não. E tem uma coisa assim, tá? Existe uma geração de crianças que foram mimadas e que hoje são pais. Exatamente. Então nós temos uma geração de pessoas que são mimadas e que são pais e que mimam. E quando diz assim, olha, tente fazer como seus pais fizeram. Aí Não eles tem fizeram, como. eles Não fizeram, tem como, não tem porque já referência veio. de positivo. Não tem um lugar em que eu busco uma referência de saúde mental, de educação, de uma educação funcional. Porque, na verdade, eu sempre brinco assim, para que os pais possam entender muito, quando eu vou muito nas escolas falar para os pais, né, da rede toda, e não só da rede, mas vou muito, e eu digo assim, gente, ó, imagine que uma criança era como um smartphone de ponta. Imagine seu celular de ponta, um iPhone, 1 GB de memória, assim, fantástico, incrível, e não tem aplicativo nenhum. Então o papel da família é baixar aplicativos, só que não é na Play Store nem na App Store, é repetidamente inculcar valores, inculcar princípios, normas de convivência num pacto coletivo de um mundo que está aqui antes da criancinha nascer, do príncipe e da princesa nascer. Então, quando a criança nasce, ela encontra isso. Se você não oferece esses aplicativos, essa criança vai para a escola com deficiências. E os professores, por exemplo, se a criança não respeita os pais, por que ela vai respeitar o professor? Exatamente. Se ela não respeita o professor, por que ela vai valorizar o conhecimento? Não vai. É simples assim, a conta não bate. Então, basicamente, de onde vem um pouco dessa desfunção hoje? É uma geração de pais que tiveram algum tipo de privação material ou emocional, que sofreram, tem lá seu discurso de trauma que a gente recebe muito em consultório, porque meu pai, tal, o discurso só dá falta, e chegam à conclusão seguinte, sabe de uma coisa? Quando meus filhos nascerem, eles não vão passar pelo que eu passei. Esquecem que muito do que você se tornou é resultado pelo que você passou. Não quer dizer que se você, por exemplo, vestir roupa dos outros, que é uma coisa que era muito comum na nossa infância. Comum. Nossa, a gente passava de um irmão para outro, livro, do primo. roupa. Eu sempre digo que pobre não troca de roupa, é a roupa que troca de pobre. Exatamente. Né? Enquanto dá para usar, alguém vai usar. Os livros também. Os livros, exatamente. Apagava tudo, exato, e refazer, e ninguém morria por causa disso. Mas aí você em algum momento quis ter a sua roupa e não teve. Não, quando eu casar e quando tiver meus filhos não vão passar por isso. Meu filho não vai passar porque eu passei. E aí você vai pro extremo oposto. Nós saímos de famílias quartéis para famílias hotéis. Exatamente. Nós saímos da repressão para permissividade. E aqui é mais complicado. Porque eu sempre digo assim, essa família assim, minha muito rígida, ela gera trauma. Gera. Mas ela gera limite. Mas ela gera limite. Esse ser humano dá certo e paga terapia. Paga terapia. Pra cuidar do trauma. Exatamente. Já aqui, meu amigo, não dá certo nada. Não tem capacidade nem de se perceber doente, é narcisista e não vai nem buscar ajuda. E o drama é que esse filho, essa filha, vai ser o algoz desses pais. Porque no fundo... Ele tem raiva. Se você não descobrir quem é você, você vai ter passado uma existência em vão.